falar sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. A inspiração. Então nós temos que entender o que é inspiração. Quando algo é inspirado ou não. Vamos ver um negócio aqui. Por exemplo, existe um dom que Deus deu para todos os homens, que nós chamamos de vocação. Vocação. Não é aquele dom, o dom registrado em 1 Coríntios, capítulo 12 e 13, e que Paulo aborda também em Efésios, não é tudo. É o dom natural que todas as pessoas nascem. Por exemplo, como vocês veem, eu tenho uma facilidade para falar, mas para desenhar não. Não sei desenhar absolutamente nada. Nada, eu não consigo. Não está isso. Mas tem pessoas que não para falar, não falam nada, não para desenhar. São exímios. Então é uma vocação, nada natural. Isso não é inspiração. Então tem compositor, por exemplo, que está tomando café, pega um papel e vem de 2 minutos escreve uma coisa. E às vezes, cada vez não é cantor. Nós tivemos um compositor, mesmo que escreveu depois, que não tocava absolutamente nada. E não tocava absolutamente nada. Mas um dos principais compositores de música sertaneja. Então, isso é uma vocação natural. Nós somos museu para suprir as necessidades da humanidade. Ainda precisa de tudo isso. Alguém que saiba compor, alguém que saiba cantar, alguém que saiba tocar, alguém que tem a condição de desenhar, alguém que gosta de pensar, enfim, para a humanidade. Agora, no caso das Escrituras, não. Aí, essa é a inspiração em função da vocação que ele nasceu com ela. No caso das Escrituras, não. No caso das Escrituras, é a inspiração dada por Deus. Agora, escute bem o que eu vou falar. Deus concede essa inspiração. Porém, o elemento terá que ter uma vocação natural para que essa inspiração venha sobre ele. Porque Deus inspirou essa pessoa, mas ele já teria que ter antes a vocação natural para que essa inspiração viesse sobre ele. Nós provamos isso pela vida. Um dos casos mais notáveis foi o caso de Moisés. Deus chamou Moisés para liderar Israel. E Moisés se queixa ao Senhor que ele não era um homem, não foi. Agora eu pergunto, Deus não poderia fazer com ele? Ou não? E por que não fez? Entendeu? Não tinha necessidade. Elofrite quem era? Arão. Se não é Arão, teu irmão vai falar. Você fala para Arão e o Arão fala. Moisés não foi chamado para ser profeta, ou sacerdote. Está certo que ele recebe o nome de profeta no capítulo 34 de Deuteronômio, no final do capítulo 5, nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés. Mas profeta assim apenas no tanto tempo. E não no som do profeta. Chamou ele para liderar o maior líder que existiu. Então nós temos também no caso do Novo Testamento. Por exemplo, os alicerces da igreja primitiva eram Pedro, João e Tiago. Tá certo? Essas pessoas viram Jesus, andaram com Jesus, realizaram milagres, mas o Senhor Jesus não escolheu eles para construir a doutrina da igreja. Eles não tinham condições. Eram pescadores.
Sim. Irmãos, Deus trabalha de acordo com o propósito que Ele, estratégia que Ele montou. Se Ele deu dons aos homens, Ele vai usar esses homens dos quais Ele deu. Então, era difícil para ele. Foi necessário o Senhor chamar alguém de fora, no caso, quem? Paulo. Paulo não botou na eloquentíssimo, muito bonito, inteligentíssimo. Então é isso. Chamou. Ah, irmão, mas Deus pode mudar, não faz isso. Isso não é Deus. Deus não muda aquilo que Ele, estrutura que Ele fez. Ele vai trabalhar em cima daquilo. Não, mas ele vai confundir. Não, para. É a preguiça que está fazendo com que você tem pensando. Você tem preguiça de estudar, mas tem que estar uns golpes, você vai. Para. A Bíblia não diz isso. Agora, e as exceções? Aí sim. Aí tem exceções. Então nós tivemos a mula que falou com Balaão. Eu pergunto para vocês, tinha alguém a mais além de Balaão e a mula? Hã? Não tinha mais ninguém. Só tinha Balaão e a mula. Tinha as pedras do outro. Mas humanamente falando, só tinha Balaão e a mula. Se tivesse uma pessoa nisso, eu tinha usado a pessoa. Então Jesus disse, se este se calarem, tá vendo? As pedras calarão, mas é porque não tem mais ninguém para falar, se eles se calarem, então eles fazem uma. Ele usou a mula? Como? Mandou que a mula falasse. Pois é, vamos falar aqui. Então, vamos entender o que é a inspiração. Então, se você quiser se inspirar, estude a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus vai usar você com a inspiração que Ele deu através das pessoas. Pois é, exatamente, vai para cá. Tem pessoas que às vezes não sabem chamar Deus. Meu amigo, se quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá de bom grado, mas qual é a sabedoria lá? A sabedoria que Ele deu exatamente para conhecer o que o Senhor quer de você. Pastor, ela quer saber se foi a minha vez que ele falou para falar, se ele abriu, porque muitos falam que Deus abre a boca da boca para falar. Ah, irmã, tanto faz, de uma forma ou de outra. A mula foi Deus que foi? Foi a mula. Então, evidentemente, dizer que o Senhor abriu a boca da mula para que ela falasse, teria que colocar dentro da mula um juízo, que nem nós aqui, não é? E colocar. A inspiração é dele. É, exatamente. Então, simplesmente, mas não vou fazer nada. Nós não encontramos nenhum texto mais na Bíblia, naquela natureza. Né? Por exemplo, nós não encontramos ninguém andando sobre a face das águas no sétimo episódio inteiro lá. Mas por quê? Aquilo ali foi um pedido de Pedro dele. O Senhor Jesus quis testar a fé de Pedro. Testou e deu certo. Duas coisas. Primeiro, quem tem fé vai longe. E segundo, ela pode se acabar também a qualquer momento. Foi o que aconteceu lá. Ele andou tão certo tempo, depois ele duvidou daquilo que ele estava vendo. Presta atenção. Pastor, aqui não está ouvindo. Aqui não está ouvindo. Olha para cá. Então, o que ocorre? Deus disse à mulher para não comer da fruta. Deus não falou? E Satanás chegou, falou o contrário. Criou nela o quê? Uma dúvida. Foi o que aconteceu com Pedro. Será que eu estou andando mesmo sobre a face das águas? Por incrível que pareça, isso entrou na cabeça dele. Quando ele pensou isso, Mas acontece hoje em dia, Fernanda. como? Acontece hoje em dia, será que não acontece? É por isso que a Bíblia diz: quem está de pé, cuidado.
para que não caia. É questão de fração. O limite entre o sim e o não é tênue. É tênue, né? Tênue. Muito bem. Dito isso, nós vamos passar então para estudar sobre a inspiração das Escrituras. Bem, muitas vezes nós pensamos que a Escritura Sagrada, ela foi escrita assim: olha para mim, estou aqui. O anjo veio do céu, ficou falando no ouvido do escritor, o escritor pegou a caneta, pegou a folha de papel e ficou. Não foi assim. O caminho do homem na face da terra, ele nunca foi um caminho assim. Ou assim. O caminho do homem na face da terra, ele é assim. Quando ele aceita Jesus, aí passa a ser assim. E ele escolhe essa escada. A escada. Mas o homem normalmente ele é assim. Se a personalidade do homem, o pecado que faz isso. Então, a Escritura Sagrada, ela foi inspirada aqui. Ou seja, Deus usando o homem na medida que esse homem se movia. Então nós temos, por exemplo, aqui em Peru, eu me lembro em 68, eu estava numa aula de geografia, à tarde, no Santo deles, o tempo era natureza, e uma professora falou, eu não sei, hoje ela dava aula de geografia histórica, falando sobre pelos bíblicos, ela dizia que não sabia por quê. Obrigado, bom sabato. Por que Davi era um homem guerreiro pelos dois Pedro e dizia que Davi era um homem de Deus? Então, cai aqui, ó. Davi tinha esses altos e baixos, o Salmo 51 diz isso, certo? No entanto, Deus usava Davi mesmo com as suas incongruências. Então, a inspiração bíblica foi Deus, através da sua misericórdia, inspirou os homens para escrever as Escrituras Sagradas, mas num contexto histórico humano assim. Irmãos, eu conheço a igreja há mais de 60 anos quando cheguei na igreja. E a igreja de 60 anos atrás tinha os mesmos problemas que a igreja hoje tem. A natureza dos líderes era o mesmo. A Bíblia dizia, é o ser humano. No entanto, os mesmos milagres que ocorrem hoje ocorriam também antigamente. E existia, vamos dizer assim, os mesmos dons da igreja que tem hoje também tinham naquela época. Então é nesse contexto que nós devemos entender a inspiração das Escrituras. Então, essa Escritura que nós chamamos Bíblia, ela tem aproximadamente 4.000
tem aproximadamente 2.000, vamos arredondar só, 2.000 anos. Né? E o Antigo Testamento? Tem quantos anos? Então nós temos 1440 mais ou menos, o Antigo Testamento. Foi fechado, que nós chamamos de cânon. Então vamos ver rapidamente como foi processado isso. Né? E o que nós chamamos de cânon. Para entendermos o que nós temos nas mãos chamado Bíblia Sagrada ou Escritura Sagrada. Não tem essa oscilação a respeito do sobrecarregado, corre esse grande perigo de perversão da Conta, né? Corre isso o quê? Não, quanto a essa oscilação, respeito do pecado, ele está bíblico e tal, ele correu um grande risco quanto à sua salvação. Eu digo hoje, essa oscilação aí. Irmão, isso aí entra um pouco de polêmica, porque há correntes que diz que a salvação não se perde. Uma vez salvo, sempre salvo. Há outras correntes que diz que pode se perder a salvação. Isso a gente vê em soteriologia, um estudo chamado, esse estudo chamado Estudo da Salvação, né, de soteriologia. Né? Então, se a gente for entrar nisso aqui, vai dar um pouco. Agora, só que eu quero te adiantar o seguinte: o conceito de salvação nosso do Novo Testamento não é o conceito de salvação do Antigo Testamento. Quando Davi fala na aproximada da morte, na salvação, ele não está se referindo a essa salvação nossa de hoje, que ela não era conhecida no Antigo Testamento. Tá? A salvação do Testamento é outra coisa. A principal salvação lá era no sentido de que a nação de Israel, a salvação coletiva, a nação de Israel fosse salva dos seus inimigos, e Israel fosse estabelecido como uma potência para dominar o mundo, assim como Deus havia prometido a Isaac, Abraão e Jacó. Então o termo salvação lá é outro sentido, não isso agora. Pois bem, então abrindo aqui a apostila, nós encontramos nas últimas páginas, vamos abrir? A página 43. Você é 43? Muito bem. Senta aqui. Então, está melhor agora? Está melhor lugar? Definição, né? Definição. A palavra traduzida cânon Isso. vem de uma palavra grega que significa uma vara reta de medir. Olha para mim. O homem tem uma tendência, as coisas têm uma tendência a evoluir. Né? Então, por exemplo, se eu falo, esse cara é amador. Eu não estou dizendo que ele é um ensino profissional, exatamente o contrário. Eu estou dizendo que ele é um picareta, mulher. Mas originalmente não era isso, é exatamente o contrário. Ele é um ensino profissional, mas felizmente adquiriu. No caso aqui, câmbio, era uma régua. Acabou. Muito bem, era uma régua. Mas Só usando até caneta aí, pastor. extremamente inteligente. Isso é professor também, né? Esse cara na sua vida. É gente fina.
Assim como eu tenho uma regra de 30 centímetros, né, para fazer pequenos. Né? Então, por exemplo, o projetista, né, tem régua para tudo quanto é canto. Ora, aquilo ali nós podemos chamar de padrão. Padrão. Na Tina, que gosta de fazer avião, né, deve entender bastante esse tipo de coisa. Então, o que eu posso usar? A palavra régua, imagina assim, uma medida padrão. Não, é 30 centímetros, não, 30 centímetros é o padrão. Certo? Então, pergunta assim, qual é o padrão do ouro nordestino? O padrão do ouro nordestino é uma média de 1,65 m. É, o padrão, não falei nada. Qual é o padrão do ouro, por exemplo, o russo, por exemplo? A média do russo é 1,90 m. Não é? Isso é o padrão. É isso. Então, padrão. Então, esquecendo essas origens aí, vamos ver. Cano, no caso, é padrão. Padrão de quê? Olha para mim, que vai medir em todos os parâmetros de análise se um livro, uma obra escrita que está contido na Bíblia é ou não de inspiração divina. É isso, é o resumo da palavra. Certo? E vai medir. Então, existe uma enfermidade. O médico vai diagnosticar. Então, ele não vai pegar apenas um sintoma, chamado sintomatologia do isso. Ele vai pegar vários. Olha o olho, manda ficar de pé, manda abrir um pouquinho para frente, conforme ele está analisando. Que é, né, a sangue, cascou de sangue, nada, e depois reúne tudo aquilo e dá o diagnóstico. Certo? Então, foi isso que ocorreu com os livros que compõem a Bíblia Sagrada e que nós chamamos de livros inspirados. E isso não foi de um dia para a noite. Isso demorou tempo. Foi 100, 200, 300, 400, 1000 anos. Até pouco tempo atrás, tinha dúvidas sobre determinados livros. Continua. Um padrão de medida. Mais tarde passou a chamar-se lista ou catálogo. Logo veio a ser utilizado significando padrão de conduta ou de opinião, sendo finalmente aplicada aos membros da Bíblia. Sendo assim, cânon ou escrituras canônicas é a coleção dos livros divinamente inspirados, que constituem a Bíblia, no sentido religioso. Cânon não significa aquilo que mede, mas aquilo que serve de norma, regra. Gálatas 6:6. Muito bem. Então, nesse caso, agora o plano já significa dizer aquilo que serve de norma. Tá? Mudou completamente. Pode passar. Chamam-se canônicos os livros da Bíblia para diferenciá-los dos apócrifos. Muito bem, pode parar aqui. Então, nós temos o seguinte. Pergunta-se, então, quantos livros se conhece além desses? Conhece-se toneladas e toneladas de livros. A produção foi muito grande, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se conhece. Então, veja que o trabalho não foi fácil. Analisar essas obras e verificar, no caso, a consistência dessas obras para serem tidas como inspiradas ou não. O resultado é que os livros que foram tidos como inspirados que constitui o cânon, aqueles que foram tidos como não inspirados tiveram outro nome.
Por exemplo, livros apócrifos. O que é apócrifo? Por exemplo, um panfleto apócrifo. Sem a rúbrica, sem a assinatura. Né? Então, esses livros apócrifos foram aqueles que não receberam o quê? A rúbrica, exatamente a autenticação de livro inspirado. E são em números, inclusive tem aqui uma relação que foi colocada aqui, só alguns deles. Só alguns deles. Então, por chamado apócrifos, então coloca na mente aí. Apócrifos são os livros que foram considerados não inspirados. Agora, entre estes, temos outros livros chamados pseudepígrafos. Parece que não tem não. Pseudepígrafos. Assim, pessoas escreveram o livro e para que esse livro fosse aceito, colocaram o nome dos apóstolos. Então vamos dizer, Pedro foi um dos apóstolos principal entre os dois. Então nada mais justo do que eu escrever um livro e depois colocar como que esse livro fosse escrito. Os da autoria de Pedro. Mas, irmãos, olha para mim. Há a intervenção divina aí. Esses homens que se reuniram no templo para examinar isso, esses homens receberam orientação divina. Por quê? Por causa do seguinte: mesmo contra a vontade deles, eles percebiam que certos livros não eram inspirados. Mas isso era por causa do padrão de conduta do cano? Como? Dava para entender qual era o padrão de conduta do cano? Não, porque, veja bem, a consagração desses livros não foi feita só por esses homens. Acontece que as pessoas, independentemente, passaram a aceitar independentemente. Por exemplo, qualquer pessoa sabe definir quando uma composição é bem feita e quando ela não é. Você entendeu? Há uma intuição humana. Por exemplo, o cano do Novo Testamento foi fechado uns 100 e poucos anos depois de Cristo. No entanto, as cartas de Paulo começou a circular e a igreja ia aceitando normalmente. Enquanto a voz dos profetas e apóstolos ainda era ouvida, não se fazia necessária a existência de um cano. Então veja bem, irmãos, só foi necessário esse cano porque os irmãos primitivos haviam morrido. Só é necessário o testamento quando o testador morre, certo? Então esses irmãos desapareceram, logo eles eram testemunho ocular que não precisavam. Sempre me perguntam, mas pastor, quem me viu tanto e agora me embora? Na época de Matusalém, outros não precisavam nem um livro. Matusalém em 1969 anos, Adão em 1930, Noé em 1950. Eu não precisava de livro nenhum. Eles eram um arquivo. Agora, depois do desaparecimento desses homens, aí precisava. Foi o caso que ocorreu aqui. Continua. Pois por inspiração sabiam o que era e o que não era inspirado. Após a morte desses, e cessando a inspiração, fez-se necessária a criação do cano para preservar a mensagem inspirada. Então, conclusão, pergunta-se: cessou a inspiração para as escrituras? Cessou. 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 Não tem mais. O que é necessário nós temos aqui. A velha aliança cessou em Malaquias. E a nova aliança cessou
no Apocalipse. Acabou. Aí. Agora, continua o ministério profético? Não, também acabou. O que nós temos? Nós temos o dom profético. O próprio Jesus colocou um ponto final. Ele disse: a lei e os profetas vieram até João. João foi o último profeta. O primeiro foi Samuel, certo? Começou o ministério profético, e o último foi João. Agora, no Novo Testamento, nós temos o que nós chamamos de dom profético. Tá? Muito bem. Então, fechou o caminho. Pode alguém inspirado por Deus escrever uma carta para irmão fulano? Pode. Alguém às vezes é irmão, mas é visitador, escrever uma cartinha para ele para alegrar, irmão. E dentro da situação daquela irmã lá, né, Deus pode operar e a pessoa lê a uma vontade de conforto. Olha, graças a Deus, a irmã não está orando por mim, né? E se alegrar, pode. Mas isso não é nada. Nada a ver com o escritor sagrado. Mesmo assim, preciso conhecer o escritor sagrado, né? Continua. 2. Para evitar a adição de outros livros. Então fechou-se o caminho para evitar que alguém colocasse outros livros. Por exemplo, os advogados sabem muito bem disso. Escreve um negócio, depois risca ali embaixo, né? É para ninguém adicionar nada. Não é isso? É. Então fechou-se por causa disso. O médico também faz isso. Ele caiu o nome dele ali, logo termina aqui, para ninguém colocar mais nada aqui. Então, para fechar, o que passasse dali era por conta deles. Estavam aparecendo diversos livros que requeriam a qualidade de livros inspirados. O alcance da inspiração foi questionado e se fez necessário decidir quais eram os livros inspirados. Por exemplo, houve um livro, Clemente Cidadão Romano, escreveu um livro aos Hebreus. E esse livro era tido como inspirado. Tem muita coisa nesse livro que aparece hoje no livro dos Hebreus. Mas ele cometeu um erro. Ele, para explicar, por exemplo, a ressurreição de Cristo, ele se valeu de uma fábula egípcia chamada Fábula da Fênix. Cometeu esse erro. Exatamente, ele nascia das cinzas, da Fênix. Ele foi começando. Então o que ele fez? Que essa Fênix era uma ave, né? Uma águia, né? E ela, depois de 1000 anos, enfim, ela simplesmente ia para o local e lá ela morria, e depois de algum tempo ela renascia das cinzas. Isso simbolizava as secas, as cheias, o renascimento da própria vegetação do Egito. Era uma fala. E os irmãos olharam isso e verificaram que não poderia um livro ser tido como inspirado se ele se valia de uma fábula pagã e retirado ele do campo. Foi uma pena. Então você viu que era rigoroso. Por essa razão, irmãos, as Escrituras Sagradas, ela é a palavra de Deus. Ela contém a palavra de Deus. E o crente, principalmente nós que somos obreiros, que não amamos a palavra de Deus, somos um obreiro relapso, incompetente e fraudulento. Porque se nós não nos apegamos à espada que nós temos como garantia, né, como nós iremos construir a vida daqueles que foram entregues a nós como tutor espiritual deles? Aí fica difícil. Fica muito difícil. O apóstolo Judas, ele usa o livro de Enoque para fazer essa Usa. O livro de Enoque Não é. O livro Eslovênio de Enoque. É, né? Me parece que ele cita aqui, eu tenho lá em casa o livro de Enoque, parece que ele cita aqui. Agora, nós devemos ver o seguinte: esses apóstolos não significa dizer que eles sejam livros todos assim, ruim. Não é isso.
conhecem em Daniel, a oração que os 3 jovens lá. Então existe muita coisa. Por exemplo, tem uns que ensinam que você pode verificar a sorte de alguém mal ou boa observando o fígado do peixe, por exemplo. Esse jogo aí. Hã? Tudo, né? Por exemplo, os macabeus. Os macabeus aquilo ali, uma história boa, né? Os macabeus. Mas se percebe pela leitura que não tem nada a ver. Então tem muitas coisas boas nesses livros aqui. E eu creio que se Pedro, ele citando o livro lá, tirando uma parte, né, do 19, eu creio que aquilo ali foi permitido, porque Pedro tinha inspiração suficiente para saber. Por exemplo, o versículo 9 de Judas diz assim: o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não induziu o juiz de maldição contra ele, mas disse: o Senhor me repreenda. Não mentiu aqui. E também existiu um livro apócrifo do Antigo Testamento que falava que Satanás saiu à procura do corpo de Moisés para fazer um ídolo. E se ele encontra, imagine se encontrasse o corpo de Pedro hoje. Né? Então Judas acreditou nisso, colocou lá e recebeu a honra. Tá certo. Muito bem. Alguma pergunta, irmãos, até aí? Alguma dúvida? Uma dúvida, doutor? Não? Muito bem. Continua. Para prevenir contra qualquer tentativa de destruição da Bíblia. Quando o imperador Diocleciano, em 302 d.C., emitiu um edito ordenando que se queimassem todos os livros sacros, surgiu a interrogação sobre quais livros eram inspirados e sacros. Pois é, mandou queimar tudo. Agora, o que eu vou queimar? Ele mandou que eu queimasse os sacros. Sacros são livros considerados sagrados. Então, havia ainda a necessidade de separar o que fosse sagrado ou não. Continua. Cânon do Antigo Testamento. Cânon do Antigo Testamento. Como os temos hoje, ficou pronto desde o tempo de Esdras, 445 a.C. Então, olhe para mim. Escuta o que eu vou falar. Não existia um livro escrito de Gênesis, por exemplo, para pegar Esdras, e dizer: esse aqui está bom. Não existia isso. O que existia eram trechos, ou seja, certos, como chamamos de capítulos, separados. Então, na verdade, o Esdras, Neemias e outros, eles foram isso que nós chamamos de coordenador, tem um monte, mas tem outro monte de coisa de memória, foram compilador, fez a compilação. Ele pegou tudo que tinha sobre aquilo e depois ele e outras pessoas passaram a fazer um estudo sobre aquilo e colocar em ordem. Por isso que eles fizeram. Um organizador. Então, na época de Esdras, por exemplo, ele e outros, colocar em ordem tudo que se tinha relacionado, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, desde Abraão até Malaquias. Então, nessa época aí, fechou-se o cânon, ou seja, a relação de livros do Antigo Testamento considerados inspirados. Cessou. Então, a partir de agora, vocês entendem. O que é cânon? Aí você responde. Cânon é o rol ou a relação de livros que a Bíblia contém, considerados inspirados. É isso que é cânon. Não vai entender, Júlio? Não sei entender. Não vai entender, Léo? Alguma pergunta? E aí, Isso. ele só não
Ah, tá. Porque veja bem, o Paulo disse assim, se o anjo do céu descer, né, pregando outro evangelho, quem não seria seja anátema. Anátema sem valor pessoal. Inclusive também, porque surgiu um grande número, tem aqui no Novo Testamento, de apostila, tem uma relação de uma tonelada desde que surgiu. Né? Por exemplo, tinha uma mulher que trabalhava com Paulo chamada Tecla. Então surgiu um evangelho chamado Os Atos de Paulo e Tecla. E outros problemas sérios, que diziam que Paulo era apaixonado por Tecla, e disse que não poderia casar porque tinha um problema. E a mídia hoje é muito fértil, né? Viaja muito. Está tudo aqui, tudo aí, né? Agora tem muito cuidado, porque é complicado. Inclusive, como? Exatamente, viaja. Continua. Foi formado em espaço de mais ou menos 1046 anos. Eu errei agora, desculpe. Eu coloquei 1450, foi 1046 anos. E de Moisés a época. Embora tenha sido no tempo de Esdras a formação do cânon, no entanto, ele não foi o último a escrever o livro do Antigo Testamento. Os últimos escritores foram Neemias e Malaquias. Porém, de acordo com a história, foi ele que, na qualidade de escriba e sacerdote, reuniu os rolos canônicos, ficando também o canônico encerrado em seu tempo. Amém? Muito bem. Então é isso aí. Agora, nós temos um problema sério. Em que língua, que idioma, né, foram escritos os livros do Antigo Testamento? Olha para mim. Nós não sabemos qual idioma que Abraão falava. Nós não sabemos qual idioma que Moisés falava. Mas nós temos alguns documentos que comprovam o idioma que eles usaram para escrever o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito, grande parte dele em aramaico e também em hebraico. Hebraico era tido como um idioma sagrado. Então, no cativeiro, eles passaram a falar em aramaico. E muitos deles esqueceram o hebraico. Então você vê que quando Esdras acha o livro da lei, ele começa a ler e a interpretar para o povo. Pois bem, então, só para não faz parte das discussões do livro nosso aqui. Devemos entender então o seguinte: o Antigo Testamento foi escrito em algumas partes em hebraico e outras partes em aramaico. É só isso que interessa a esse nosso livro aqui, tá certo? E o Novo Testamento? Então, o Novo Testamento, o seguinte: Paulo diz que Deus mandou o seu Filho na plenitude dos tempos. Olha para cá, eu preciso entender isso. Todas as coisas concorrem para um determinado acontecimento. Deus trabalha assim.
Então alguém pergunta se Jesus está vindo logo, se não vem logo. Por quê? Porque o que ele manda que nós observemos não está ocorrendo. Não está ocorrendo. Não está ocorrendo. É que são quando todas as coisas confluem, né? Chegam lá para um determinado acontecimento. Assim, por exemplo, o médico diz assim: olha, dentro dessa semana, a qualquer hora, a senhora pode dar luz à criança. Depois dos exames aí, está tudo concorrendo para explodir aqui nessa semana. Então já pode dar dano no carro, que pode ser que isso aconteça 3 horas da manhã. Minha época geralmente era assim, que acontecia. E de sábado para domingo chovendo. Terrível. Então, no caso aqui do Novo Testamento, também foi assim. Quer ver? O Império Romano havia crescido e tomado toda a Palestina e em várias regiões. Olha lá. Então, foi obrigado a abrir estrada para tudo quanto é canto, para que os soldados chegassem nessas regiões, para tomar essas regiões. Tinha estrada para tudo quanto é canto. E o idioma grego popular, chamado grego koiné, era usado nessas regiões. O grego popular, o povão. Então, qualquer lugar que você chegasse, era o grego que falava. O idioma popular que todo mundo entendia. Ali estrada por tudo quanto é canto. Então, as mercadorias, as riquezas, fluíam por tudo é canto, porque tem estrada. Por exemplo, eu quando saí do norte, em 1966, eu saí da Conceição do Araguaia para Brasília de avião. Ou eu ia de avião, ou não ia. Não tinha estrada. O senhor imagina aquela época. Então, o resultado. Quando Jesus Cristo veio, ele veio nessa situação aqui. Tinha estrada para tudo quanto é quanto para os discípulos sair pregando o Evangelho. O exército romano estava em tudo quanto é canto, então existia uma paz chamada Pax Romana. Essa Pax Romana, através do gatilho, imposta. Então tinha paz, uma relativa paz, para que o Evangelho começasse a se sedimentar. Existia dinheiro e a economia excelente. Resultado: tudo concorreu para que o Messias viesse. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus Cristo veio e esse idioma grego koiné popular foi colocado em evidência. Assim sendo, os escritos do Novo Testamento foram em grego, nesse grego koiné. Supõe-se que o livro de Mateus ou o livro de Marcos tenha sido escrito em aramaico, porque Jesus falava aramaico e eles também falavam aramaico. Mas escreveram no aramaico e traduziram imediatamente para o grego. Né? Os demais, todos até agora foram escritos em grego. No caso do grego popular, não é o clássico dos eruditos, mas o grego popular, chamado grego koiné. Então nós temos o canto das Escrituras Sagradas, o Antigo Testamento, escrito em umas partes em aramaico e outras em hebraico, e o canto do Novo Testamento, escrito em
grego. Pois bem, gerando um probleminha. Esse grego foi claro que não existe mais. E como fazer, no caso, as traduções? Então nós temos bastante versões da Bíblia Sagrada e todas elas estão corretas, mas aquilo ali, com uma língua dinâmica, é o quê? É uma tentativa de chegarmos próximo, tanto quanto for possível, da realidade escriturística do grego koiné original. Então, quantas versões nós temos? Essa aqui é uma Bíblia puxada, minha. Essa aqui é a Russo Scherer. Quem tem mais aqui? Eu tenho a NVI, eu tenho a Thompson, tenho a Genebra, eu tenho Jerusalém, tem mais de 30. Eu tenho, né? Tudo errado, não. Na medida que o tempo passa, eles vão tentando chegar próximo da realidade. Por exemplo, a pessoa estuda o inglês aqui no Brasil e ele vai para os Estados Unidos, ele fica completamente perdido. Né? Bom, também. Você vê como é que é mesmo. Você vai na Consagera da tristeza. Da tristeza, porque lá eu não converso com o outro qualquer, com todo tipo de vício que os outros conversam têm. Só que Deus trabalha usando esse tipo de coisa também. Por quê? Através dessa ganância que tem dado esse tipo de coisa que eu converso com o outro qualquer, a Bíblia é distribuída. Não é isso? A Bíblia é distribuída, a palavra de Deus é distribuída. Não é? E qualquer coisa que você quiser, você vai lá e você acha. Não é? Então Deus trabalha também isso aí. Agora, enquanto os irmãos vão lá e compram a Bíblia, né, para estudar, para ser um crente melhor, os que estão vendendo lá, que não estão nem ligados a isso, mais tarde vão se ver com Jeová direto. Né? Mas aqueles que. É isso. Muito bem. Agora, vamos ver aí alguns livros. Deixa eu ver aqui o que eu estou dizendo. Vamos ver algumas versões. Nessas versões aqui, que a Bíblia sofreu. Isso. Vai na 50. Olha aí. Versões gregas. Septuaginta é comumente designada por você quer 20? Versão de 70. Olha para cá. Versão de 70 é o seguinte: existe uma lenda que dizia que precisou fazer essa versão. O imperador mesmo, pediu para que fosse feita uma versão do hebraico para o grego, e ele pegou 70 homens, 70 erúditos, ou 72, cada um separado do outro, e eles fizeram a versão. E depois que foi pegar os volumes, estava exatamente, todos os 70 ou 72, exatamente um igual ao outro. Claro, isso não existe, né? Isso é uma lenda, né? Mas é para mostrar a exatidão. Então, a Septuaginta é uma versão do Antigo Testamento, do hebraico, aramaico, para o grego. E foi muito bem feita essa versão. Isso foi feita antes de Cristo. Muito bem feita, que a maioria dos eruditos se baseia nessa versão para fazer as outras versões. Então, a versão de 70
ou Septuaginta. Não tem original. É em grego isso. Né? Isso é em grego, né? Isso é. Então, só na instância, colocando assim, Septuaginta. Já vem certo. Continue. Versão Diácono é uma tradução puramente literal, contém só o Antigo Testamento, 138 depois de Cristo. Teve alguém que pegou, por exemplo, e começou a fazer certos discursos baseados em certos textos bíblicos. Eu faço muito isso lá em casa. Eu acho bonito os versículos bíblicos e começo a fazer uma dissertação em cima daquilo. Depois da minha morte, eu vou pegar tudo isso, fazer um pacote e não dar editado. Faço isso. Esse foi feito isso aí. Continua. Éxodo, de Origens, não é propriamente uma versão, mas sim uma obra compendiada, por haverem falhas nas Septuaginta. Orígenes compôs uma versão composta de 6 colunas, ou seja, uma versão composta de 6 textos diferentes. O que ele fez? Que olhe para mim. Por exemplo, existe uma matéria. Existe um livro chamado Canoinho e Texto. Você tem isso? Mostra a compilação, no caso dos primeiros livros do Novo Testamento. Então é o seguinte: eu tenho um rolo que contém o segundo capítulo de João, por exemplo, capítulo 2 de João, Evangelho de João. Aí eu encontrei um outro rolo que também tem o capítulo 2, só que a partir do versículo 5. E eu noto que há alguma diferença entre o versículo 5 desse primeiro rolo que eu achei e o mesmo versículo 5 do segundo rolo que eu achei. Então, hoje em dia, por exemplo, para me escrever Matias, eu tenho que perguntar como se escreve. Porque todo mundo quer escrever de um jeito para ficar diferente do outro lá. Então eu tenho Matias assim, eu tenho Matias sem esse H aqui, eu tenho Matias com 2T e mais um H aqui, e assim vai indo. E para escrever o nome Beth agora, Elizabeth, nossa, aí que é difícil. Aí eu encontrei um outro livro de João, um pedaço, um capítulo, que faltava, encerrava antes de um versículo. E esse primeiro foi a peça, o que cabe isso? Isso aí é igual aquela pergunta que tem questionário, né? Exato. Isso. Então, conclusão, olha para cá. O que esse camarada fez foi o seguinte: ele pegou todas as versões e as diferenças e fez um compêndio, colocou lado a lado. Aí você tira a conclusão, você quer ficar conversa. Então, nas Bíblias, nós temos a harmonia dos evangelhos. O que é a harmonia dos evangelhos? Eu pego todos os evangelhos e coloco lado a lado. Por exemplo, tem umas palavras que tem no evangelho uma falta do outro, não é isso? Tem uns que é um cego só, outro é 2 cegos. Né? Outra mulher lá, os pés de Jesus, o outro é a outra Maria, mas tem que por a outra, assim vai indo. Mas isso não altera de maneira alguma, apesar não pode, isso não altera de maneira alguma. Isso é uma questão que a gente chama de questões periféricas. Questão periférica. Por exemplo, como é que eu nome? Está falando de Elizabeth. Elizabeth. Isabel? Não, Elizabeth. Olha, mas Elizabeth é Isabel. Como é que é o nome? É João. João, não, meu nome é John. Não é? Eu estou colocando meu filho Juan. Juan. Não. Johan. Johan. Aí lá na faculdade,
E alemão, e honra. Então, brincadeira. No meu ver, eu acho que não muda nada. Né? Então, isso também existia aqui. Também existia aqui. Foi isso que essa pessoa fez. Ele pegou tudo isso aqui e colocou aqui. É só isso que ele fez. Pode ler? Continua com versões sírias. Exatamente. Versões sírias. Peixita. Começou a ser feita quando os apóstolos ainda viviam e foi feita diretamente do hebraico. Foi concluída por volta do ano 200 depois de Cristo e incluiu o Novo Testamento incompleto. Deu origem a outras versões como a árabe, a pérsica e a armênia. Esta versão serviu às igrejas do Oriente. A versão filoxênia, feita por Filoxênio em 508 depois de Cristo, ele era bispo na Ásia Menor. Essa versão compreende só o Novo Testamento. Bem, nós temos várias versões, que no nosso caso aqui não. Vamos ver apenas essas versões aqui. No caso agora, a versão alemã, por exemplo. Versão alemã, versão luterana, produzida por Lutero, foi de grande valor para o movimento da reforma protestante. Por que isso? Olha para cá. Irmãos, na medida que eu começo a acrescentar dogmas, e esses dogmas, olha para mim, vai o contrário da Bíblia Sagrada, eu vou ter que fazer duas coisas: ou cancelar o dogma, ou tirar a Bíblia. Como então houve a corrupção da igreja romana, então os líderes sentiram a necessidade de suprimir a Bíblia, tirar a Bíblia. Por exemplo, como eu posso colocar junto a imagem de escultura dentro de um salão de culto, por exemplo, para que alguém tenha aqui algo de veneração, com a expressa recomendação divina: não farás para ti imagem de escultura, não se curvarás a ela e nem a ela darás culto. Ou eu tenho que tirar a imagem, ou eu tenho que tirar essa página da Bíblia e tirar dela. Professor, eu fiz essa pergunta a um padre de 14 anos de idade, quando eu estava no catecismo, universidade lá. Ele falou que aquela imagem lá é só a alegoria da igreja, não era para prestar atenção. Porque a gente estava estudando justamente sobre o testamento. Falou, não, meu filho, isso aqui é só homenagem. Aqui não presta tudo não, porque é só a alegoria da igreja. Você tem que compreender errado. E por que se ajoelham? As atitudes levam, Então veja bem, e aí foi tirada a Bíblia, foi proibido a Bíblia. Então, no caso aqui romano, proibiu a Bíblia. Por que isso? Eles passaram a anunciar que a igreja, ou seja, os cabeças, espada, enfim, era responsável direta pela doutrina de Deus para o homem. A igreja, então, é que é a responsável. Logo, a Bíblia não faz parte da igreja, do corpo da igreja. A Bíblia é um manual. Sendo que essa autoridade pesa sobre a igreja, então, por que a Bíblia na mão dos
dos obreiros, né? Dos membros. Aí tiraram a Bíblia. E sob pena de castigo alguém que tivesse a Bíblia em casa. Então é aí que entra o Lutero. Aí Lutero, quando fez a reforma, a primeira coisa que ele viu a necessidade foi de pegar a Bíblia e colocar nas mãos do povo. Aí a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia do original para o alemão. E jogou no meio da comunidade. A Igreja Católica ensinou por muito tempo, e alguns evangélicos ensinam de uma forma diferente, e a gente não pode ler muita Bíblia não por calor. Mas tem alguns irmãos também da igreja que não permite muita leitura da Bíblia, né? Apenas a Bíblia é um livro referencial. Você, por exemplo, Senhor, será que eu devo ir ou não para a Babilônia? Aí eu abro a Bíblia. Caixinha de promessa. E tu terás uma estrada. Nessa estrada, não sei se está vendo aqui, não. Aí fecha, né? Então, esse é um dos grandes verbos que eu quero. Aliás, diga-se de passagem, quando Lutero viveu, a Alemanha não existia ainda uma unidade entre as várias províncias. Ele era da província da Saxônia. E até hoje, nessa região, ele é muito querido lá. E valeu a pena fazer essa tradução, porque isso ajudou na formação moral do povo alemão. Continua. Foi tão bem feito que serviu como base para o alemão literário. A Bíblia na Alemanha é vista como o começo da literatura alemã. Versões em português. Versão de Almeida. Almeida traduziu primeiro o Novo Testamento, 1670. Traduziu o Antigo Testamento até Ezequiel 48, versículo 21, quando então faleceu em 1691. Versão de Figueiredo. Esse Almeida ele tem traduzido toda a Bíblia, é que se perdeu. Depois ele começou a tradução de novo. Aí traduziu o novo e a morte o alcançou antes de terminar o velho. Ele traduziu até Ezequiel capítulo 30, 48, e versículo 21. A morte alcançou ele. Mas aí os outros discípulos dele terminaram de concluir o resto. Foi uma das traduções em português ou a tradução em português mais bem feita que se conhece. Conhece a tradução dele. Aliás, Almeida tem uma história muito importante. Você vê a biografia dele. Ele se interessou pela literatura com 14, 15 anos de idade. Ele é muito inteligente. A primeira versão ele começou a fazer com 16 anos. Ele é muito dedicado, muito inteligente. Continua. Versão de Figueiredo. É uma tradução da Vulgata para o português. Tradução brasileira. A tradução é muito fiel à língua original, mas falta-lhe a beleza de estilo e a segurança vernacular. O que é isso? A segurança vernacular são aquelas palavras que abrangentes. Não são palavras de tudo que pode significar várias coisas. Entendeu? É o que deve ter muito cuidado. Por exemplo, você é bom ter Bíblias com várias versões e observar também as notas de rodapé. Porque a nota de rodapé é importante. Por quê? Porque certos erúditos põe ali algo que chegou àquela conclusão. Mas um outro erudito chegou a uma outra conclusão. Então é bom ter várias Bíblias, porque elas têm canal de rodapé diferente, né? A Bíblia lá em casa, ao ver ali, eu acho muito boa ela. Eu tenho ela também. Continua. Foi composta pela SDA, Sociedade Bíblica Americana, e pela SBDE, Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Versão de Roda. Esse Humberto Rodem era um padre catarinense. Ele fez a versão em 1935. É isso aí? 35? Em 1935. Ele, um grande intelectual, tem vários livros dele, mas depois ele saiu da Igreja Católica, se tornou evangélico, mas depois
trem parece que muito mais evangélico, um sentido bastante velho, o intelectual. Também é uma boa versão. Parece que eu sou um Novo Testamento que traduzido. Continua. Consta só no Novo Testamento, o autor era Fábio Brasileiro de Santa Catarina, quando começou a tradução. A obra foi publicada em 1935, o mesmo deixou a Igreja Romana. É uma versão muito usada para o estudo de crítica textual. Versão de Marcos Soares, comentário brasileiro, traduziu da Vulgata, concluiu a tradução em 1932, mas só foi publicada em 1946. Essa Vulgata vem do latim, vulgária, ou seja, a língua do povo. Vulgar, né? A língua do povo, vulgar. Uma tradução do latim muito boa, é a mais usada. Então, se houvesse tempo de vocês estudar latim também, seria bom. Porque aí vocês viram a Bíblia em grego, em hebraico e em latim. Né? E a dessa? É a Bíblia dos Católicos Romanos Brasileiros. A versão carece de fidelidade, pois está cheia de preconceitos e tendências. Versões bíblicas e iniciais. ARC, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. ARA, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. BRE, João Ferreira de Almeida, versão revisada. A primeira edição foi chamada de Versão da Imprensa Bíblica Brasileira. JER, a Bíblia de Jerusalém. VOZ, a Bíblia Sagrada em Vozes. NVI, Nova Versão Internacional. BLH, a Bíblia na linguagem de... Cuidado, essa Bíblia na linguagem de hoje, muitas pessoas gostam dessa Bíblia. Eu tenho também. Mas eu notei que até certo ponto ela é meio comentada. Só que é bom tê-la, mas de uma outra também. Então, você vai na Senador Feijó, do lado de cá tem a Casa da Bíblia, do lado de lá tem a Vozes, um pouquinho na frente tem a Olhona. Você não tem dinheiro, você pode ir lá. Deixa eu ver as versões que você tem. Aí o cara quer vender, ele põe em cima dele. Aí você pode, curioso, inteligente você é, ficar olhando essas Bíblias, dando uma olhada nelas, a partir da carta, etc. E você vai ver que são Bíblias cuja tradução sempre procuraram acrescentar alguma coisa, não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido de, então, conclusão, o obreiro ele deve ser aprovado em tudo. Então, o obreiro que nunca você vê na rua mensageira, vai ter cuidado com ele. Ou então chega e vê apenas uma Bíblia suprada na casa dele, só aquela e não maior que aquela, também é daqueles que baseiam o versículo Bíblia ali e acabou. Não é isso. A vida é dinâmica. Por exemplo, o pastor Fernando pensava que era de um jeito. Agora que ele está levantando de madrugada, tem uma menina pequena, né? Pequenininha, ele está vendo que a coisa é diferente. Não é fácil não. Né? Então veja, cada dia aprende mais alguma coisa. Esse é grande. Essa questão da existe escrita por apóstolos, pastores, protegendo a igreja, tipo assim, uma relação espírita. A nota do rodapé, é isso, olha para cá, é por isso que eu falei. Então assim, eu tenho essa Bíblia aqui. Então,
Então, se você abrir aqui, você tem embaixo alguns comentários do Russell Shedd. Para mim, é um dos maiores intelectuais que nós temos. Ele é um homem seríssimo. Por quê? Ele escreve de acordo com a conclusão que ele chegou. Mas, ele tem a cautela de colocar ali, diz assim, segundo alguns, isto também pode ser interpretado assim, assim, assim. Isso é muito importante. Ou então ele chama para ele, nós acreditamos que seja assim. Certo? Agora tem outros não, que chegam, colocam a interpretação dele como se aquilo fosse verdade. O objetivo que não está. Quer ver, por exemplo, Paulo diz assim que o anticristo vai aparecer quando o que o detém for tirado. Mas não apareceu até agora porque há um que o detém. Quando esse que o detém for tirado, então ele aparecerá. Quem é esse que o detém? Mas está na Bíblia isso. Então tem uns que, na maioria das vezes, assim, aí o Espírito será tirado, mas ele diz por conta dele, porque o texto não diz isso. Só que a maioria dos intelectuais diz que não é o Espírito. Então são os pentecostais, alguns pentecostais, que diz que é. Alguns acreditam que é a igreja. Então veja, se fosse o Espírito, Paulo tinha dito. Ele tinha dito, mas Paulo não disse. Ele citou 3 vezes e eu omiti o nome. Mas nós dizemos que Não, você disse, né? Não, mas isso é a conclusão que você está dizendo agora, que alguém nós somos dois, se não multiplicar o Espírito, a igreja é morta. Não, aqui o Paulo não disse. Não, mas o Paulo não disse isso. Não, o Paulo não disse isso. Ele chegou ali, é uma questão de interpretação. Então, eu, por exemplo, eu não posso escrever no rodapé que é. O texto não está dizendo isso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: você vai encontrar várias Bíblias, umas dizendo que o irmão chega, diz assim, aí o Espírito será tirado, etc, etc, etc. Como se o texto dissesse isso, o texto não diz. Aí o outro irmão diz assim: olha, alguns acreditam que é o Espírito Santo. Outro diz que não, que é a igreja. Outro diz que é o Império Romano. Outro diz que é não sei o quê. Outro diz que é. Você entendeu? Então ele vai, coloca a opinião dele, mas não coloca como verdadeira. Ele coloca outras opiniões. Então é por essa razão que nós temos que ter. Essas muitas Bíblias que tem aqui é por causa disso. Porque a versão praticamente é uma só. Agora, quer ver? A história de Deus diz, as últimas palavras diz, os da Itália de saúde. Não é isso? Agora, quem são os da Itália? A carta foi escrita onde? Quando eu digo os da Itália de saúde. Na Itália. Então veja, não diz nada. Os da Itália pode ser alguns italianos que estão comigo. E a carta enviada, exatamente como essa carta enviada, pode ser que eu estou escrevendo na Itália e os italianos mandam lembrança. Pode ser que eu esteja em nenhum local mandando uma carta para a Itália. Então não chega a nenhuma conclusão na versão. Então, para me explicar direito, eu tenho que colocar uma nota no rodapé e analisar tudo isso que eu estou falando agora. Eu não posso pegar e dizer assim, essa carta foi escrita na Itália. Ou então dizer, esta carta o irmão escreveu com um cara junto com uma porção de italianos. Não chega a nada. Mas só para colocar assim, Bom, posso colocar assim, sim, quem disse que essa carta foi escrita na Itália? não, você pode dizer assim, nós entendemos
que a carta foi escrita na Itália por causa disso, mas tem uns que pensam diferente e colocam as outras citações. Por que isso? Quando o texto não está claro, ninguém está com a verdade está inserida no texto apenas. Quer ver? Na época do discípulo surgiu também uma dúvida. Jesus falou, quando ele disse, Senhor, e desse? Jesus falou, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa? Quanto a tu, segue-me. Então surgiu entre os discípulos uma história de que aquele discípulo não morreria até a vida do Senhor. Mas o Senhor não disse que ele não morreria. Disse apenas que, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa? Quanto a ti, segue. E falou por ele, viu? Ah, não. Examinar, exato. Tem uma conclusão. Por exemplo, se eu defender uma tese que é o Espírito Santo, eu tenho que ter também, eu tenho que saber do dois lados, aqueles que não defendem, aqueles que. Exatamente isso. Por exemplo, e na questão da predestinação e outras questões. Sim. Por exemplo, o Calvino pregou a predestinação a vida toda, né? E existem as igrejas que hoje são calvinistas, né, que seguem a mesma linha. Mas o Lutero e outras não. Agora, os mesmos versículos bíblicos que aqueles que não aceitam a predestinação usam, são os mesmos que os que aceitam usam. É o caso desse versículo. Então, o que ocorre? Essas muitas versões que nós temos aqui e as consequentes interpretações daqueles irmãos que editaram, é importante para a gente ver o raciocínio de cada um. Porque, irmãos, a verdade, nem sempre nós estamos com a verdade, mas há uma tendência nossa de que nós devemos estar com a que eu estou com a verdade. Isso é um erro. Isso é um erro. Qual é a principal motivo de sermos arrebatados? O que nós precisamos ter para ouvir o caminho, para perceber a vida de Jesus? Qual o principal motivo de nossa razão? O que nós temos que ter, irmãos? Irmão, essa coisa não faz parte da matéria, né? Mas são matéria. Ele respondendo a pergunta que o senhor fez sobre o Espírito, né? De comunhão e tal, e de ser tirado, e nós já temos o consenso. Aqui nós temos o Espírito. Que é o selo. Então, em Efésios, Timóteo, tudo lá falando sobre o selo, sobre penhor. Seu Arabão. Penhor. É o selo, garantia de que pertence, né? Que pertence. Então, no capítulo 30, capítulo 3 e 4, versículo 5 de Efésios, diz: não existe satisfação porque o qual está selado. Era bom para o dia da redenção. Tá certo? Agora, o anticristo ele vai operar e o João disse que ele já estava no mundo. Então ele está no mundo já. Mas nós temos o Espírito. Mas ele está no mundo. E ele opera, ele diz: esse mundo jaz mesmo com o Espírito. Por que isso? O Espírito, ele está na igreja. Tem um Espírito do mundo que está no mundo, mas o Espírito está na igreja, que é o caso dos velhos. Então, independente de qualquer coisa, o inimigo opera. Opera, ele vai continuar operando. Então, visto por esse ano, ele não está falando da retirada do Espírito. Essa é a interpretação de muitos irmãos. Agora, para alguns, acredita que o inimigo não pode operar por causa do Espírito, mas o Espírito está na igreja. E o mundo já se maligno. Estou fazendo mais uma pergunta. Então veja, é obrigado a gente verificar. Neemias ele sai de lá, ele sai com uma carta, sai com o selo. Né? O selo dá permissão para ele passar para os outros. Certo? Quando ele chega lá, ele fala: ó, aqui você não vai passar o Palmeiras, tem um selo aqui, e dá permissão de passar.
Se você barrar, esse será o maior que está sobre Mas garantia. vai te dominar. Não, garantia. Sendo tirado isso, vamos supor, eu matei o Ricardo, que é o principal rei. Agora as províncias não tem mais, quem puder mais está menos. Então, exatamente isso, quando a igreja for tirada, e o Espírito Santo de Deus não estiver atuando mais, ninguém convence o homem do pecado, do juízo do ser humano, tem como convencer? Você assim nós não teríamos drogado, é verdade? Mas aqui a não está falando sobre isso. Aqui é o seguinte: aqui é o oferecimento do anticristo. Por que existe? Olha para cá. Aqui em escatologia, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter escatologia várias opiniões. Por quê? Por exemplo, tem irmãos que acreditam que, mesmo a igreja aqui, nós vamos passar pela metade da tribunal. Nós vimos isso aqui, nós vamos sobre escatologia. Essa dispensação, nós vimos isso. Então, por exemplo. Não tem, então olha para cá, quer ver? É só para aproveitar o tempo, olha para cá. Aproveitar o tempo. Por exemplo, os mini-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar pela metade da tribulação. Tem os atribulacionistas que dizem que eu quero passar toda a tribulação aqui. Então, é para você ver. Pode ser que os mais miseráveis vão mas aí é que está, aí é que está. pagar o preço e passar Mas aí é que está. Eu falando assim, você falando assim, é simples. O problema é você falar entre pessoas cristãs, intelectuais, que tem base bíblica, que só faz isso há 100, 200, 300. Essa questão aqui, ela está sendo exibida desde o começo da igreja, não chegou ao então nós não podemos. Eu estou com a verdade, não dá isso. Vai para cá, quer ver? Vai para cá, vai para lá. Eu, quando entrei no meu curso bíblico, em 1968, a minha intenção foi chegar lá e colocar aquele professorzinho lá no bolso. Eu não queria falar mais, né? Aí eu recitava, eu pedia as cartilhas, só estava eu. E quando eu cheguei lá, sentei logo na primeira, lá em São Caetano. Sentei na primeira. Aí fui falar com o professor. Só mais isso aqui para terminar assim para mim. Tu chega lá. E na medida que o tempo foi passando, eu fui verificando que eu era uma pessoa inteligente, mas não. Só que o que faltava para mim era conhecimento. Não, eu era o mesmo, tanto é que eu aceitei depois. Eu aceitei. O tempo passa, né? Eu aceitei. Eu aceitei. Aí, bom, percebeu o quê? Não é bem assim. E o tempo foi passando. Então, o que devemos fazer? É o seguinte, eu tenho o meu conceito, mas eu não posso esquecer o conceito do outro. Os dois lados, eu não posso. Por exemplo, existe pessoas amigos meus. Como? Sabe por quê? Quando existe o texto bíblico patente, que não deixa dúvida, aqui não tem discussão. Porque a Bíblia é uma revelação. Mas existem aqueles que precisam de algo mais. Então tem um irmão que pensa assim, por exemplo, até certo ponto, essas igrejas que proibiam cortar cabelo, etc., ainda tem ainda, foi baseado supostamente em textos bíblicos. E hoje caiu, né? Você entendeu? Mas quanto tempo não ficou isso? Muito tempo. A mulher não poderia ser diaconisa até há pouco tempo. Não existia. Aí caiu também isso. Por quê? Agora eu pergunto,
Aí o irmão perguntou se essas pessoas que têm essas linhas de voltar. Ele achava que o outro achava que seria igreja. Jesus não vai usar ele voltar? Claro, exato. Então isso não é questão de salvação. Não é questão, isso não vai interferir, não vai interferir em salvação, né? Sim, aí é o seguinte, diz que ele virá para aqueles que o esperam, aos que o esperam. Aí sim. Agora, eu acreditar que é o Império Romano, a igreja, ou os cristãos, isso não vai alterar nada. Ninguém é. Irmãos, sabe o que é? Há uma questão, assim, uma questão de especulação, né? A especulação é um negócio terrível. Né? Tem muitas igrejas por aí que eles veem mais em vista, né? Aí apresentam assim, pintado no leão, aí tem o versículo embaixo. O cordeiro pintado no leão, assim, o leão vai ficar com o cordeiro, não sei o quê. Aí tem um rio, você fala dentro desse rio. Você é do ângulo, sabe? Sempre assim, sempre nessa linha. Não é bem assim. Não é bem assim. Sabe? Então assim, eu quero ir para o céu. Por que eu não quero ir para o céu? O céu é lindo, o céu é uma vidro de cristal. Fica bom. Também, por isso também, mas, sabe? Não é bem assim, né? Primeiramente, muito bem. Vamos ver agora, terminando assim, uma relação de livros considerados apócrifos. Veja aí. Página 61, página 61. Se deu briga disso aqui, imagina uma forma pastoral, né? E a ética que vai vir na semana que vem. Exato. Te direciona mais é pro céu. Agora. Porque tem as dúvidas, tem o teólogo, tem igual, mas faculdade. Faculdade, o professor ele pensa de um jeito, na questão penal, outro pensa por isso que existe de uma briga, para tentar mudar o código penal. E na área teológica é a mesma coisa. Exato, é o que eu acabei de falar. Existe um firmamento que te dá mais uma base mais firme para levar, porque a Bíblia não. Eu, pastor, aqui, a questão é que a gente precisa conhecer as linhas, né? Eu acabei de falar. Sem conhecer essas coisas. Agora, eu concordo com o Haroldo com muitas coisas, só que eu não concordei agora. Ele falou que em mim falta verdade. Colocou lá, você vai para a pegada. Aí o professor, o cara foi, depois saiu até o final. Aí quando ele viu que ele ia ser julgado e condenado, ele falou lá, não, deixa comigo. Ele foi responder assim, ó, matar o padrão, ele esqueceu, ele foi responder, matar o padrão, vírgula, é pecado. Então, esse negócio eu falei de interpretação. Eu falei que... Vamos lá, vamos salvar uma listinha aqui. Você pegou? Não pegou por essa, mas outras vezes. Lista de livros apócrifos. Olha aqui. Vamos ver uma lista. Uma lista de livros apócrifos. Vem para mim, olha aí. Lista de livros apócrifos e pseudo-bíblicos. Além dos 7 livros apócrifos reconhecidos pela Igreja Católica, existem uma lista de vários outros, entre eles o Antigo Testamento, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Sidraque,
três estrelas de Sete, ascensão de Quer Isaías, dizer, Isaías subiu ao céu também. Vai, continua. ascensão de Moisés, Moisés também subiu. caverna dos tesouros, epístola de Asteas, livro dos jubileus, marítimo de Isaías, martírios de Isaías, oráculos sibilinos, prece de Manassés. Agora, lá embaixo tem aqui, ó. Segundo o livro de Adão e Eva, eu tenho esse livro. Aí é um negócio maravilhoso, que é morreu e Adão ficou chorando, aí depois subiu, o mostrou muita coisa, que é Beel, voltou. Aí os caras variam completamente. Aí continua. Prece de Manassés, primeiro livro de Adão e Eva, primeiro livro de Enoque. Aquele Enoque foi quando foi lá pro. Tirou lá de nós. Continua. Primeiro livro de Esdras, quarto livro dos O Macabéus. último aqui nós temos a vida de Adão e Eva. Né? Qual é o texto? Só para dar uma. Aí postaram, É dos Adãos. Abra, Extra Evangelhos, Apocalipse da Bíblia, vai. Apocalipse da Virgem, Apocalipse de João, um teólogo, É o que escreveu o Apocalipse. Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Tomé, Atos de André e Mateus, Atos de Barnabé, Atos de Filipe, Atos de João, teólogo, Atos de Paulo, Tecla, Essa tecla que é namorada de Paulo, né? Continua. Atos de Pedro e André, Atos de Pedro e Paulo, Atos de Pedro e os 12 apóstolos, Atos de Tadeu, Atos de Tomé, Atos e Martírio de André, Atos e Martírio de Mateus, Consumação de... E aí vai por diante, aí você vê tudo lá, e ainda tem mais a Mas só lição. esse livro. da Bíblia Católica. Não, isso aí você vai para casa. Na verdade, muito disso aí não existe mais hoje, mas existe fragmentos, não é? Pedaços, trechos, tem assim, existe fragmento, né? Mas sempre é só alguns para você ver, olha para cá. É que a literatura era muita. Agora, como saber que esses livros não são inspirados? O problema foi esse. Né? Esses livros não batiam, tem muitas coisas aí que não tem nada a ver. Tiraram de lá, né? Não é isso, né? Você vai, por exemplo, nesses sebos aí no seu cidade, você vai encontrar alguns deles. Vai nessas editoras, conseguir aí, você vai encontrar alguns deles. Né? Só para ver como é que muito bom. Muito cuidado, né? Funciona. Irmãos, olha para cá. Eu estou notando que tem muita gente que às vezes não está vindo. Cuidado, porque se não completar as horas de aula, não vai ser crucificado. Não vai receber, porque isso não sabe fazer que é difícil. Por quê? Olha para mim. 2 horas já é pouco. Não adianta. Um certificado, irmão, para o obreiro é que ele concluiu a carga horária. São 12 matérias. É fundamental essas matérias, irmãos. Então, eu consegui que, aliás, no estudo, porque faltando uma aula, fica com 80%, tá bom. Agora, mais do que isso, há menos que essas pessoas que faltaram se reúnem entre elas e eu me encarrego a sua responsabilidade de repor essas aulas, evidentemente com alguma coisa no bolso, né, cara? É justo, não é? É justo. Eu venho. Olha para mim. Porque o bispo vai usar vocês no ministério. Mas o curso vai ser obrigado a fazer uma condição sine qua non. E aqueles irmãos que não têm o cargo, se forem separados, terão que ter um. Então ninguém está aqui para brincar. Eu sei que é difícil. Por exemplo, de domingo.
forçado na farra, né? Até 2 horas da manhã. Acorda numa preguiça. Uma soneira. Olha, hoje eu não vou, porque. Não, hoje não dá. Hoje funciona. Funciona. Eu cheguei aqui 5 horas e 7. 5 para 8. Não, 5 para 8. Cheguei 5 para 8. Por quê? O pastor Fernando foi levar a mulher no aeroporto. E eu falei assim, não vou esperar o Felipe não, porque peguei um ônibus. Como hoje estava vazio, 5 para 2 eu estava aqui. Aí o que eu fiz? Saí andando, fui até